Boa tarde, meu nome é Maíra. Essa é mais uma aula do Centro Cultural Franco da Rocha e essa é a nossa aula 4 de estamparia artesanal. Hoje a gente vai trabalhar estamparia botânica. Nas outras aulas a gente trabalhou um pouquinho de tingimento natural, né? A gente usou casca de cebola, urucum, hibisco. E nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho com a estamparia botânica. A estamparia botânica nada mais é do que a impressão das folhas no tecido, né? São vários processos que a gente vai passando para que essas folhas elas sejam impressas no tecido. Tem uma variedade enorme de folhas que tem esse poder tintório, né, de estampar no tecido. E hoje a gente vai trabalhar com algumas e dá pra gente ir experimentando as folhas que a gente tem no nosso quintal, né? Para começar, a gente precisa de um primeiro passo, que é tirar os resíduos do tecido, né? Muitas vezes o nosso tecido eles vêm com goma, né, da fábrica ou com bastante sujeira, e isso pode atrapalhar no processo da estamparia botânica e do tingimento também. Então esse primeiro passo, a gente vai pegar nosso tecido, aqui tá o tecido, e eu tô usando o algodão cru, que é um tecido de fácil acesso e barato também, né? A gente vai precisar de uma panela, se possível de alumínio, e a gente vai colocar esse tecido, cobrir ele de água, então não vai precisar ser muito, né? Porque o tecido não é muito grande. E a gente vai cobrir ele de água e jogar uma quantidade de bicarbonato. As medidas, normalmente a gente usa uma balança. Então, para cada 100 gramas de tecido, a gente usa 1 colher de bicarbonato. Se você não tem balança em casa, a gente tenta fazer um pouco a olho, tá bom? Então, como o tecido é bem levinho, meu tecido não deve ter nem 10 gramas. A gente vai usar bem pouquinho bicarbonato. Mas a média da receita é isso. A cada 100 gramas de tecido, 10 gramas de bicarbonato, 1 colher de sopa, em média. Aí a gente vai cobrir então esse tecido com água na panela e deixar ferver por 30 minutos. Depois que esse tecido ferveu por 30 minutos, a gente vai tirar ele, lavar com água abundantemente, né? Primeiro deixar ele secar um pouquinho, porque às vezes o tecido tá quente, né? Pra não queimar a mão. Aí a gente lava com água e aí a gente vai pro segundo passo. O segundo passo é o processo que a gente vai fazer, que a gente chama de agente fixador. Para que as folhas elas permitam que grude no tecido, né, a tinta delas, a gente vai fazer o segundo passo, que é trabalhar com alumem. Também a receita é a cada 100 gramas de alumem para 1 kg de tecido. Então isso também vai um pouquinho a olho, né? O alumem a gente trabalhou também no tingimento natural. Nada mais é do que a pedra ume, né, que a gente encontra na farmácia. É bem fácil, também é um produto barato, natural. E então é isso, a gente vai fazer um processo muito parecido com o que a gente fez do bicarbonato. A gente vai colocar o tecido na panela, cobrir de água e jogar 1 colherzinha de alumem e deixar ferver por 30 minutos. Depois disso, a gente vai tirar esse tecido e também lavar ele com água até tirar os resíduos. Agora a gente vai para o nosso terceiro passo, que é a gente vai preparar uma solução que vai ajudar a transferência da tinta das folhas para o tecido. Então, a gente vai pegar o vinagre, né? Vinagre que tem em casa, pode ser qualquer um. A gente vai encher, basicamente, meio copo. Um pouquinho mais de meio copo. Eu vou botar aqui no recipiente. E vou pegar o sulfato ferroso. O sulfato ferroso, ele nada mais é do que a ferrugem.
Então, para quem não tem isso em casa, mas isso também se acha fácil em loja de veterinário, de animal, né, que encontra coisas para bichos e tal. A gente vai pegar o sulfato ferroso e vai colocar uma colherzinha aqui na nossa solução com vinagre e misturar bem. Essa é a solução que a gente faz para dar uma cor mais escura do tingimento das plantas. Tem uma solução também que a gente usa, que daí no próximo vídeo eu vou ensinar, que é a solução mais clara. Então, a gente está usando ferro com vinagre. Então, meio copo de vinagre para uma colher de sopa de ferro, sulfato ferroso. Mexer bastante até diluir todo o pozinho. Aí tá pronto. Aí hoje, quais plantas que eu trouxe pra gente tingir? A gente tem a folha da goiabeira, aqui, que é uma árvore bem comum da gente encontrar. Trouxe também a roseira, folha da roseira, o gerânio e o urucum, que a gente já usou para tingir o tecido, né? Então, como que a gente vai fazer o processo? É importante falar que tem algumas folhas que só o verso dela que tem esse poder de tingimento. A folha da goiabeira é uma delas. Então vai ser esse lado aqui que a gente vai usar, que tem esse veinho dela, que a gente bota em direção ao tecido, tá bom? O resto das folhas, em geral, a gente consegue usar os dois lados dela, tá? Aí a gente vai mergulhar nessa solução que a gente fez. E vai cobrir o nosso tecido. Eu tô fazendo primeiro com a folha da goiabeira. Ó. Agora eu vou usar o gerânio. E aí você vai fazendo o desenho que você quiser, né? No tecido. Da forma como você acha bonito ele disposto no tecido. Aqui é a folha da roseira. Aí, dependendo do material que você está usando para estampar, por exemplo, quando é casca, quando é semente, quando é pó, a gente vai precisar de uma peneira para mergulhar. Também dá para usar o arroz preto. Então a gente vai usar uma peneira, mergulhar ele aqui, o urucum. Dá até para fazer assim também, um pouquinho. E aí dessa forma você consegue mergulhar o urucum sem jogar ele lá dentro e perder ele todo, né? Tem que ficar catando ele. E aí vai espalhando aqui. Olha, só de encostar ele já solta a tinta. O urucum ele é muito poderoso.
Prontinho. Agora, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá nosso tecido com as folhas e com o urucum. E agora a gente vai fazer um processo para enrolar esse tecido, que eu vou mostrar pra vocês. Aí eu acredito que vocês estejam enxergando aí, né? Agora a gente vai pegar a pontinha do tecido e começar a enrolar. Bem devagarzinho, ó, com as folhas dentro. Vai enrolando, enrolando, ajeitando a folha, né, quando você for enrolar ele, para a folha encaixar do jeito que você quer. Às vezes tem o caule dela, né, você vai ajeitando. Até o final do tecido. Olha aqui. Aí virou esse rolinho aqui, certo? A gente vai usar um elástico, amarrar em cada ponta. Fazer a mesma coisa com a outra ponta. E agora a gente vai pegar um barbante e passar em torno do tecido, bem apertadinho. O mais apertado que você conseguir. Um que vai e outro que volta. Aí com ele bem firme, dá um nó. Um nozinho para não soltar. Mais um para garantir. Prontinho. Assim que vai ficar nosso rolinho. Com o barbante bem enroladinho, bem firme. E aí depois que fez isso, a gente vai colocar no fogo. Quem tiver uma cuscuzeira é bom. Quem não tiver cuscuzeira pode usar uma panela grande com água. Em cima botar um escorredor de macarrão, mas tem que ser de alumínio para não derreter, né? Não pode ser de plástico. Por quê? Porque a gente vai precisar colocar isso aqui no vapor. Então a gente vai ter que deixar por mais ou menos em média 1 hora. Como todas as outras aulas que a gente está trabalhando, a gente está falando que se quiser economizar o gás e não deixar tanto tempo, não tem problema, né? O ideal é que fique 1 hora no vapor, mas se não deixar 1 hora, não tem problema. E é isso. Depois dessa 1 hora no vapor, que a gente tirar, a gente vai ver o resultado. Aí na próxima aula eu mostro como que ficou o resultado desse aqui. E aí a gente vai trabalhar com outras folhas de estamparia. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Espero que dê certo aí a experiência de vocês em casa, tá bom? Obrigada!